Olá, buscadores! Sejam muito bem-vindos a mais este conteúdo aqui no canal Wisdom Gate. Bom, preparem-se porque o que a gente vai ver hoje é, na prática, uma verdadeira aula de física biológica avançada, totalmente pensada para mentes inquietas, para estudantes universitários que querem ir a fundo nos fundamentos do universo vivo. A nossa ideia aqui não é só ficar naquela biologia descritiva de sempre, sabe? Nós vamos investigar como as ciências da vida e as leis super rígidas da física finalmente se encontram, estabelecendo uma ponte estruturada e matemática entre essas duas áreas. E para estruturar todo esse conhecimento de forma lógica, a gente vai se basear num marco teórico que é simplesmente revolucionário. Essa grande teoria unificada partiu da mente criativa de Túlio Prata. É a partir dessa fundação incrível que todas as nossas análises de hoje vão se desdobrar, buscando aquela compreensão definitiva do que é a vida. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela busca pela unificação, a constante biológica, a matriz do vetor vida, a termodinâmica dos sistemas vivos, a tabela periódica biológica, até chegar, por fim, à unificação total da física com a biologia. Começando pela parte 1, a busca pela unificação e a definição do nosso átomo biológico. Historicamente, a gente sabe que a biologia tem sido uma ciência muito mais focada em descrever coisas. A gente mapeia um ecossistema, cataloga uma espécie nova, estuda uma anatomia. Mas a física opera de um jeito diferente, com leis universais, com equações e unidades fundamentais inquebráveis. Então, para transformar a biologia numa ciência matemática exata, a gente precisa de uma unidade de base, certo? Pois bem, apresento o minimorfo. Ele funciona como a linha de base quântica de toda essa teoria. E não é só uma célula qualquer, é literalmente a configuração mínima necessária que consegue ter autonomia de energia, capacidade de se replicar sozinha e uma interação ecológica básica. Pensem no minimorfo como o átomo do mundo vivo, ou, quem sabe, até um qubit biológico. É a partir da organização dessa estrutura minúscula que tudo começa a fazer sentido. O que nos leva à parte 2, a constante biológica e como a gente quantifica a estabilidade vital. Agora, prestem muita atenção nisso, porque é fascinante como essa formulação surgiu. Como é que nasceu a ideia de uma constante biológica? Na física, é muito comum pegar grandezas completamente opostas para gerar uma nova medida essencial, não é? Por exemplo, contrastar aceleração e massa para gerar o conceito de força. A sacada genial aqui foi aplicar exatamente essa mesma lógica aos seres vivos. Imaginem contrastar o tamanho de um organismo com a taxa metabólica dele, ou então pegar a diversidade genética e bater de frente com a estabilidade de um ecossistema. Da mesma forma que a química depende da constante de Avogadro lá no seu alicerce, a biologia pode perfeitamente usar a constante biológica para medir com que eficiência um organismo emprega sua informação genética para se adaptar. É uma métrica universal de estabilidade e eficiência. Avançando para a parte 3, a matriz do vetor vida, a matemática da nossa existência. Desenvolvendo aquela ideia da constante biológica, a gente consegue capturar o estado vital de qualquer organismo e colocar isso dentro de uma matriz 4x4. Esse é o chamado vetor vida, e os eixos dessa matriz são incríveis: energia vital, informação genética, eficiência metabólica e capacidade de reparo. O detalhe crucial aqui, o pulo do gato, é que os elementos que ficam na diagonal dessa matriz representam as taxas puras de manutenção dessas funções. E o que fica fora da diagonal? Bom, esses elementos mostram as interações cruzadas, tipo, como uma mudança na eficiência metabólica pode impactar a capacidade de uma espécie reparar o próprio DNA. É literalmente a equação completa da vitalidade na nossa frente. Mas olha só, essa matriz não é uma coisa parada, estática. Ela pulsa. Diferentes frequências biológicas funcionam como verdadeiros relógios físicos. A gente tem a frequência alélica ditando o tempo evolutivo da espécie, a taxa de mutação marcando o fluxo da evolução e, claro, os ritmos circadianos e a frequência cardíaca medindo o uso da energia ali, no tempo biológico próprio do indivíduo. Ou seja, a frequência deixa de ser um conceito abstrato e vira uma medida super exata do fluxo de matéria e energia dentro daquele vetor vida. Entrando na parte 4, a termodinâmica dos sistemas vivos e suas leis macroscópicas. Se a gente escalar isso do nível microscópico do vetor vida para o nível macro e aplicar as 4 leis da termodinâmica no cenário da vida, o espelhamento com a física é perfeito. A lei zero fala do equilíbrio vital, aquela balança entre as espécies. A primeira lei dita a conservação da energia vital. Basicamente, o que entra como nutrição tem que sair como metabolismo ou reprodução, sem exceção. Já a segunda e a terceira leis vão direto ao ponto sobre as forças de degradação e o fim do movimento.
temas que são absolutamente centrais para entender o destino de qualquer ecossistema. Dando enfoque especial nessa segunda lei, a gente esbarra no conceito de entropia biológica. A física clássica já avisa que tudo tende à desordem. Na biologia, essa entropia é um motor implacável por trás do envelhecimento celular, das doenças e, num cenário maior, das extinções ecológicas. A vida é, na sua essência, um sistema aberto, lutando ativamente com todas as forças contra essa entropia biológica, usando a informação genética como arma. Se essa troca de energia e informação parar, a entropia vence, e aí o organismo é arrastado para a terceira lei, o estado irreversível de zero vital. Chegamos à parte 5, a tabela periódica biológica e como a gente organiza os filos. Pensem bem, se tudo na biologia segue uma estrutura tão lógica, significa que a gente pode catalogar a vida macroscópica com a mesmíssima precisão da química. É aí que entra essa analogia brilhante, a tabela periódica dos filos. Ela organiza todos esses vetores vida com base em 2 eixos. As colunas, ou os grupos, mostram a nossa reatividade ecológica. Por exemplo, filos que são superrelacionais e simbióticos ocupam o lugar análogo aos metais alcalinos. Já as linhas, que são os períodos, representam as camadas de complexidade evolutiva, indo desde a vida microscópica básica na camada 1 até sistemas altamente conscientes na camada 7. E tem um detalhe que é fenomenal sobre essa organização. O grupo 8 abriga os nossos gases nobres biológicos, ou seja, aqueles organismos com uma autonomia imensa e quase nenhuma dependência do ambiente. E olha que loucura! Os minúsculos tardígrados estão nesse grupo, lá na camada 6, justamente por causa daquela resiliência extrema deles, com um metabolismo que pode simplesmente pausar. Logo abaixo deles, na camada 7, estão os cordados, o grupo dos vertebrados. Ambos atingiram o ápice da autonomia ecológica, só que por caminhos radicalmente opostos. Os tardígrados foram pelo caminho da resistência absoluta, enquanto os cordados apostaram tudo na complexidade adaptativa e na mobilidade. E finalmente a parte 6, Física e Biologia unificadas. A nossa grande conclusão. A tão esperada unificação definitiva se consolida exatamente neste equilíbrio fundamental. Pensem assim. De um lado, a genética atua como um sistema totalmente probabilístico. Mutações no DNA são como um ruído térmico aleatório, flutuações que injetam entropia e variação criativa no sistema. Do outro lado, a seleção natural é o sistema determinístico por excelência. As pressões do ambiente e a escassez funcionam como um campo gravitacional maciço, puxando os excessos e filtrando apenas o que é estável. A vida, portanto, não é um acidente abstrato. Ela é o produto direto e contínuo desse atrito entre o ruído informacional da genética e a gravidade implacável do ambiente natural. O que nos deixa com um pensamento super instigante diante do avanço acelerado da biotecnologia. A partir do momento em que a gente domina essas equações e essa constante vital, o caminho para a engenharia da biologia quântica se abre de vez. Então a pergunta que ecoa é: se a gente criar sistemas de vida sintética com funções simbióticas calculadas usando esses qubits biológicos, a humanidade vai estar só preenchendo novos espaços nessa tabela periódica, ou nós vamos estar, de fato, rompendo e reescrevendo a própria termodinâmica da existência? É algo para se analisar profundamente. Continue sempre buscando as respostas e explorando esses limites científicos com a gente.